Nós vamos ver ao longo da história do povo de Deus que antes de Deus fazer algo extraordinário através de uma geração, vem um período de apostasia e Deus começa a levantar os anônimos, os pequeninos com grandes revelações. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós admiramos homens como Abraão, Isaac, Jacó. Nós admiramos Jeremias, Daniel. Nós admiramos os primeiros apóstolos. Nós admiramos homens e mulheres de Deus. Só que nós esquecemos que esses homens e mulheres de Deus, que vieram com grandes e tremendas revelações, quando eles começaram a falar a respeito dessas revelações, eles eram, em sua maior parte, homens que eram párias da sociedade, homens pequeninos diante das pessoas, mas Deus escolheu os pequeninos das gerações para trazer grandes revelações. Sempre que a lâmpada do Senhor, sempre que a revelação começa a se apagar em alguma geração, Deus, ele levanta uma geração de improváveis, trazendo uma revelação de restauração para o seu povo. Você sabia que nós estamos entrando no período da apostasia, em que a lâmpada do Senhor está quase se apagando, mas nós já estamos vendo Deus levantando a geração de improváveis. Pessoas que não são conhecidas, pessoas que aos olhos dos homens não são considerados príncipes, mas Deus, através desses anônimos e desses improváveis, está restaurando as revelações da palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Sobre a lâmpada do Senhor que está quase se apagando, mas Deus está levantando uma geração de improváveis, uma geração de pequeninos, a geração de Samuel, aqueles que são pequeninos que estão trazendo a restauração do Senhor para essa terra. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, é muito comum você encontrar uma geração que está se corrompendo, uma geração que quase deixa apagar a lâmpada, apagar as revelações de Deus no meio do povo do Senhor. E Deus, logo em seguida, levanta uma geração de anônimos ou levanta uma geração de improváveis para que aquela lâmpada, para que a lâmpada da revelação não se apague no meio do povo de Deus. Ao longo de toda a história, da história bíblica, da época do Israel da Antiga Aliança, da época da igreja primitiva e até nos tempos que nós estamos vivendo, Deus nunca deixou a lâmpada da revelação se apagar. Ela, em determinados momentos, ela chegou até a ficar baixinha, mas Deus nunca deixou as revelações se apagar. E por que isso, queridos? Porque Deus, ele sempre tem o seu remanescente. Deus sempre levanta uma geração de improváveis. Deus sempre levanta uma geração que para a maior parte das pessoas são desconhecidos. Mas diante do Senhor, essas pessoas são valorosas e preciosas, porque essas têm o coração voltado para fazer a vontade de Deus. Todos aqueles que têm seus corações voltados para entender todo o conselho de Deus, para estabelecer a vontade de Deus aqui nessa terra, são esses que Deus escolhe para trazer essas revelações. Se você é uma pessoa considerada improvável no seu ministério, se você é considerado pequenino e de repente você é até uma pessoa desprezada por sua liderança, saiba que se você tem o desejo pelas verdadeiras revelações da palavra de Deus, se você realmente tem o desejo de que a vontade de Deus se cumpra aqui nessa terra e não apenas defende os valores da denominação, nós precisamos entender que dependendo das denominações, dos segmentos religiosos, esses segmentos, eles defendem mais a tradição de suas denominações do que propriamente aquilo que está escrito na palavra de Deus. Deus, ele está olhando para você, Deus está olhando para aqueles que são pequeninos, improváveis, sabendo que estes pequeninos, improváveis serão usados com poder e graça, apenas porque esses têm o desejo em seu coração de estabelecer a vontade de Deus aqui nessa terra, de estabelecer a vontade de Deus no meio do próprio povo do Senhor. Primeiro vai lá comigo em 1 Samuel,
1 Samuel, primeiro, vai lá comigo em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 a 3, que diz assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Primeiro, nós estamos vendo aqui um sacerdote chamado Eli. Provavelmente você conhece a história de Eli, mas para aqueles que não conhecem, Eli, ele era sacerdote e ele era responsável por todos aqueles rituais, todas aquelas cerimônias que levariam o povo de Israel a se arrepender de seus pecados. Ele era o homem responsável para conduzir Israel nos caminhos, na palavra do Senhor. Mas Eli tolerava os pecados de seus filhos, que também eram ali daquela linhagem sacerdotal, e por causa de todos os erros dos filhos de Eli, e por causa dessa tolerância de Eli com o pecado de seus filhos, as revelações do Senhor estavam se apagando diante da liderança espiritual de Israel. E Deus, aqui nesse texto, ele está levantando uma nova geração para que a lâmpada do Senhor não se apagasse diante do povo dele. Então, o texto diz que a palavra do Senhor era muito rara. Por quê? Porque as revelações estavam se apagando, porque a liderança espiritual estava se desviando dos caminhos do Senhor. E aqui vai um alerta, extra vídeo, tome bastante cuidado, se a liderança que está... A liderança, né, que você tem aí, se essa liderança não está fora da direção de Deus, fora da palavra de Deus, porque aqueles que recebem a palavra do Senhor, as revelações do Senhor, se em um determinado momento eles se desviarem dos caminhos do Senhor, a lâmpada vai se apagando daquela liderança, a lâmpada vai se apagando daquela denominação, e justamente essa mesma liderança se desvia dos propósitos de Deus. Quando a lâmpada se apaga, significa que não existem mais revelações. E era exatamente isso que estava acontecendo com o sacerdote Eli. Continua lendo o texto. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. Aqui nós vemos o sacerdote Eli, literalmente, ele estava perdendo a visão fisicamente, ele estava perdendo realmente ali a visão dele, mas também esse é um texto espiritual, porque ele não estava só perdendo a visão literal, ele estava perdendo a visão espiritual. Como eu falei, líderes que toleram pecados dentro de suas igrejas, aquela visão espiritual ou as revelações do Senhor vão ficando escura diante de seus olhos. E assim, todos aqueles que estão debaixo de sua liderança vão perdendo também essas revelações. Agora olha o versículo 3. E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Nós estamos vendo aqui um menino, Samuel, você conhece a história de Samuel? Um menino gerado no ventre de Ana e gerado no espírito de Ana. O pequeno Samuel estava debaixo ali de uma liderança que não procedia do Senhor. Agora, o versículo 3 vai nos dizer que este menino Samuel, ele estava deitado no templo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança, e aqui é uma parte importantíssima desse texto, porque Samuel estava debaixo de uma liderança que não procedia do Senhor, mas ele estava diante da presença de Deus. A Arca da Aliança representava aqui a presença de Deus. E o texto diz, antes que se apagasse a lâmpada do Senhor, né? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ou seja, antes que as revelações se apagassem de maneira completa. E nós vamos ver em vídeos futuros que era ordenança na lei de Moisés. A lâmpada do Senhor, as luzes do candeeiro não poderiam ficar apagadas em nenhum momento. Porque aquilo simbolizava que as revelações de Deus cessariam. Agora, o jovem Samuel, ele está ali, ele vai se deitar. Pula comigo agora, ainda em 1 Samuel, no capítulo 3, pula comigo para o versículo 7, que diz assim, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então, nós estamos vendo aqui o jovem Samuel, que estava na presença de Deus, ali próximo à Arca da Aliança. A lâmpada estava bem baixinha, quase se apagando, e Samuel ele começa a ouvir a voz de Deus chamando ele.
Só que ele não consegue discernir a voz de Deus. Samuel, Samuel. E ali tem uma situação toda que acontece, e o profeta e o sacerdote Eli, que tinha experiências com o Senhor, mas por causa de sua tolerância ao pecado, estava ficando cego para as visões, para as revelações do Senhor. Ele dá a direção para Samuel. Samuel, quando você ouvir essa voz, você vai falar desta maneira com o Senhor. Pessoas que foram usadas por Deus em determinados momentos, que têm experiências com Deus, mas infelizmente estão deixando as revelações do Senhor se apagarem, porque toleram pecado, porque toleram pecados e porque não estão olhando que suas vidas de oração, vida de oração e meditação da palavra é o que também vai fazer essa lâmpada se apagar. Agora, Samuel, ele tinha o desejo de fazer a vontade do Senhor. E o nosso Deus, ele olhou para Samuel e disse: esse menino vai ser a minha ferramenta, vai ser o meu improvável para que a minha lâmpada não se apague diante do meu povo. Olha o versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, presta atenção nisso, então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Deus chama pela terceira vez: Samuel, Samuel. Samuel se levanta correndo, vai até o sacerdote Eli, pensando que era Eli chamando o pequeno Samuel. Quando na realidade até Eli, ele discerniu isso. Peraí, é Deus que está falando com o jovem Samuel. Olha o versículo 9. Por isso, ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. E aqui, no desenrolar da história, nós vemos Deus se revelando e trazendo ali as primeiras palavras, as primeiras revelações ao pequeno Samuel. Samuel era um jovem criado ali pelo sacerdote Eli. Ele não deixou se corromper e por causa do desvio de Eli, nós sabemos toda essa questão de que Eli e os filhos dele acabam morrendo. E Deus, ele muda a geração, trazendo o pequeno Samuel, que se torna o profeta Samuel, o profeta, juiz, sacerdote, o único homem que exercia três ministérios. Ele era profeta, ele era sacerdote e também era juiz de Israel. Então, queridos, a apostasia chegou ali no período da época de Eli, e Deus levanta uma geração de um menino, de um improvável, para trazer uma restauração. Porque Deus, ele não vai deixar a lâmpada dele se apagar. Agora, quando nós falamos sobre essa geração, a geração que trará o avivamento para o nosso tempo, nós estamos falando dessa mesma geração de Samuel. Uma geração que não vai deixar a lâmpada do Senhor se apagar. Por quê, queridos? Porque esses que não vão deixar a lâmpada do Senhor se apagar, são aqueles que estarão diante do Senhor de toda a terra. Aqueles que estão diante da arca do Senhor, aqueles que estão buscando a presença do Senhor através de sua vida de oração e sua vida de meditação na palavra de Deus. Deus está te convidando, Deus está convidando uma geração de improváveis para que essa lâmpada não se apague e muito mais do que essa lâmpada não se apagar. Agora, os 7 candeeiros estarão sendo acesos. Por quê? Porque Deus está levantando uma geração que medita na palavra e que tem vida de oração. Vai lá comigo em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, nós vamos ler um texto que eu leio muito aqui. O Apocalipse capítulo 11, os versículos 3 e 4, que diz assim: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Você que acompanha o canal sabe muito bem quem são essas 2 testemunhas. São as 2 casas de Israel, são as 2 virgens que foram ocultadas de maneira proposital em Mateus capítulo 25. Mas eu quero que você olhe bem o período em que essas 2 testemunhas estão recebendo essa autoridade para profetizar. Primeiro, é o período dos 1260 dias. Ou seja, os 3 anos e meio, que são os 3 anos e meio finais da última semana de Daniel. Essas testemunhas estarão vestidas de panos de saco, ou seja, estarão em uma condição de humilhação, estarão numa condição de vida de oração, uma condição de jejum, prostradas diante do Senhor.
Agora olha o versículo 4. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Diante do Senhor da terra. Ou seja, quem são aqueles que estão diante do Senhor de toda a terra? São aqueles que fazem parte das duas casas de Israel. Você lembra que eu sempre indico os vídeos aqui na descrição do canal? Então, tem links aqui na descrição do canal que fala a respeito de quem são essas duas oliveiras, de quem são essas duas testemunhas. São aqueles que estão diante do Senhor da terra. São pessoas que têm vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. Agora, por que está falando dois candeeiros? Você notou aí que essas duas oliveiras, que essas duas testemunhas são os dois candeeiros? Por que candeeiros? Porque esses estão acesos, estão iluminados, porque esses são a geração que tem a revelação da palavra de Deus. Você não pode perder isso de vista, queridos. Por quê? Porque as duas oliveiras ou os dois candeeiros são aqueles que no final dos tempos, ou as duas virgens no final dos tempos, que não vão dormir em momento algum. Porque Deus, ele estará levantando essa geração de profetas, essa geração que não está dormindo para os acontecimentos do mundo e não estarão dormindo para as revelações da palavra de Deus. Assim como na época do pequeno Samuel, do improvável, ou do pequeno Samuel, porque nós olhamos hoje e nós pensamos, não, Samuel não era improvável, Samuel era improvável sim. Por quê? Porque quando nós falamos do sacerdote Eli, a ordem natural era que os filhos de Eli ficassem no lugar do sacerdote Eli. Só que Samuel, ele não era nem filho, não era nem da família do sacerdote Eli. E Deus usa uma mulher que acaba gerando um menino de seu ventre e, primeiramente, antes de gerar esse menino de seu ventre, ela gera esse menino no seu espírito. E nós estamos vendo essa mesma geração se levantando. Uma geração que está sendo gerada do espírito para ser aqueles candeeiros que estão iluminados diante do Senhor de toda a terra. Então o texto diz o quê? O texto diz que essas duas testemunhas são dois candeeiros, ou seja, um grupo específico de pessoas que fazem parte de judeus e de gentios, que fazem parte das duas casas de Israel, que não vão dormir, que vão estar acesos, iluminados com as revelações da palavra de Deus. A lâmpada do Senhor será acesa novamente. Os 7 candeeiros serão acesos novamente, para que a igreja de Jesus Cristo viva a plenitude das revelações do Senhor. Ainda falando desses dois candeeiros, nós vemos que quando João recebe essa revelação dos dois candeeiros, ele está recebendo a confirmação daquilo que foi dado ao profeta Zacarias. Também é um texto que eu leio muito aqui, Zacarias capítulo 4. Vai lá comigo em Zacarias capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 10 e 11. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque eu tenho muitos vídeos falando sobre as duas oliveiras, as duas testemunhas, muitos vídeos falando sobre Zacarias capítulo 4. Acesse os links aqui na descrição e acompanhe aí os vídeos que eu falo a respeito das revelações deste texto de Zacarias capítulo 4. O versículo 10 diz assim: Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Mais uma vez, ele está falando aqui sobre os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. O que são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra? Os olhos do Senhor é a manifestação e as revelações do Senhor diante da igreja de Jesus Cristo. Na verdade, os 7 olhos do Senhor vai estar acontecendo quando toda a igreja de Cristo estiver agindo como o candeeiro com as 7 lâmpadas acesas. Os 7 olhos do Senhor é a plenitude das revelações do Senhor através da igreja. O número 7 representa a plenitude do poder de Deus, e quando fala sobre esses 7 olhos do Senhor, está falando sobre este candeeiro que é a igreja, com essas 7 lâmpadas acesas. Agora, olha que interessante. Nesse versículo 10 aqui, eu separei uma outra versão, que é a versão King James atualizada, é uma versão que ela foi lançada em 2001. Eu achei muito interessante essa versão. Por quê, queridos? Porque essa versão também nos traz mais interpretações desta revelação do profeta Zacarias.
Zacarias capítulo 4, ainda nesse versículo 10, na versão King James atualizada, diz assim: Porquanto aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao verem a pedra principal, o prumo, nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou: eis que estas 7 lâmpadas representam os 7 pares de olhos do Senhor, que percorrem toda a terra sem cessar. Ou seja, os 7 olhos do Senhor são as revelações de Deus que estarão por toda a terra agindo e atuando através da igreja. Quando nós falamos da lâmpada do Senhor, nós estamos falando das revelações de Deus. Agora, quando nós falamos dos 7 olhos do Senhor, nós estamos falando daquele candeeiro com as 7 lâmpadas todas acesas. Significa que a igreja, que é o candeeiro, estará sendo usada na plenitude das revelações do Senhor. Agora, queridos, mais uma vez, esse versículo 10, e em todas as versões nós conseguimos ver isso, ele inicia dizendo: aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos. Ou como diz a versão anterior, né? Que nós não podemos desprezar os dias dos pequenos começos ou dos humildes começos. E o que isso significa? Significa que quando Deus ele começa a trazer as suas revelações, normalmente começa com humildes começos. Com pessoas improváveis, com pequeninos. Nós estamos vendo agora, em 2023, Deus levantando uma geração de desconhecidos, de improváveis, para trazer uma restauração. Deus está restaurando, Deus não está mais reformando, Deus está restaurando. E o que isso significa? Significa que Deus está devolvendo a igreja para a sua origem, ou seja, uma igreja que não depende de tecnologia, uma igreja que não depende de pessoas famosas, uma igreja que não depende de pastores, de grandes celebridades, de grandes figurões religiosos, uma igreja de pequenos e improváveis. E esses pequenos e improváveis são aqueles que se encontram com o Senhor de toda a terra todos os dias da sua vida. Eu quero repetir esta frase aqui. Se você é um improvável, se você é um pequenino diante dos olhos, diante dos seus líderes, saiba o que você precisa fazer é ter vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus, para que você se coloque na rota daqueles que serão os 2 candeeiros que estarão acesos, para que este mundo veja o poder de Deus agindo. Agora olha o versículo 11. Ainda Zacarias 4, versículo 11. Prossegui e lhe perguntei: quem são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Você consegue notar aqui, queridos, que Deus ele traz a revelação para o profeta Zacarias, e ele diz que tudo se inicia com humildes começos. Deus ele está começando com humildes começos, para que no final dos tempos esses 2 candeeiros, esses 2 candelabros estejam acesos. E essas 2 oliveiras, esses 2 candeeiros, as 2 testemunhas do Senhor, são aqueles que vão trazer essa restauração para a igreja. Eu não tenho tempo de explicar mais uma vez aqui esse texto de Zacarias capítulo 4, mas falando de maneira até grosseira e rápida, né, fazendo a síntese da síntese, Zacarias capítulo 4, ele fala a respeito das 2 testemunhas que estarão despertando os cristãos que estão dormindo. As 2 oliveiras, esses 2 candeeiros, são aqueles que estão diante do Senhor de toda a terra, trazendo as revelações do Senhor, para que a igreja, para que as 5 virgens prudentes despertem e sejam aquelas 7 igrejas, os 7 candeeiros do livro de Apocalipse, trazendo a restauração para o povo de Deus na última semana de Daniel. Então, queridos, nós estamos vendo aqui Deus trabalhando através dos pequenos começos, dos humildes começos, com os improváveis que estão em sua presença. Vai lá comigo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 também é um texto muito conhecido. Eu falo muito sobre a parábola das 10 virgens. Nós vamos pontuar alguns textos, porque você vai notar que eu gosto muito de meditar a respeito do mesmo texto, a respeito da mesma revelação, porque quando nós fazemos isso, nós estamos pedindo ao Senhor: Senhor, mantenha essa lâmpada acesa e traz mais revelações
da tua palavra aos nossos corações. Nós vamos pontuar apenas alguns versículos dessa parábola das 10 virgens, e mais uma vez, eu não vou falar sobre toda a parábola aqui, porque eu tenho muitos vídeos falando sobre as revelações na parábola das 10 virgens para a última semana de Daniel. Mateus capítulo 25, nós vamos ler o versículo 1 primeiro, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Primeira coisa, nós estamos falando sobre a parábola das 10 virgens. E Jesus aqui, ele diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Ou seja, no decorrer da parábola, ele começa a falar a respeito de um período. Agora, se o reino dos céus é semelhante a essa história das 10 virgens, por que ainda existe uma geração de cristãos que não querem falar a respeito do final dos tempos? Porque a parábola das 10 virgens é extremamente escatológica. Só que quando nós olhamos para as ditas visões teológicas ou visões escatológicas, nós estamos vendo uma geração de cristãos dizendo: não vamos discutir essas coisas porque não importa, isso é visão escatológica e cada um tem a sua. O importante é falar de Jesus. Será mesmo que isso é verdade? Se o próprio texto, com o próprio Jesus, está dizendo o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Ou seja, Jesus está dizendo, quando nós falamos do final dos tempos, nós estamos falando do reino dos céus. Quer dizer que discutir a respeito ou meditar a respeito do final dos tempos não é importante? Não é importante falar sobre aquilo que é semelhante ao reino dos céus? Segunda coisa, olha o versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Você conhece muito bem a parábola das 10 virgens. Eu estou falando sempre aqui, mas presta bastante atenção. Você está vendo esse texto dizendo que as 10 virgens dormiram. Agora minha pergunta é, por que as 10 virgens dormiram? Você já parou para pensar por que as 10 virgens dormiram? O texto da parábola começa dizendo que o reino do céu será semelhante a essas 10 virgens, mas as 10 dormem. Por que as 10 virgens dormem? Será que a lâmpada do Senhor não está prestes a se apagar? Você lembra no início do vídeo que eu falei a respeito do profeta Eli? As revelações estavam se apagando diante dos olhos de Eli e as revelações estavam se apagando porque a lâmpada do Senhor estava ficando baixinha. O texto lá diz: quando quase estava se apagando, antes de se apagar a lâmpada do Senhor, veio a palavra do Senhor a quem? Ao pequeno Samuel, aquele que é improvável. Esse texto que você está vendo aí na tela, dizendo que as 10 virgens acabam pegando no sono, significa que essas 10 virgens, elas deixam a lâmpada do Senhor quase se apagar. Você sabe muito bem a história, as virgens nécias ou as virgens imprudentes, elas não têm vida de oração, são cristãos nominais e acabam deixando as lâmpadas delas se apagarem. Na verdade, muitas dessas virgens nécias nunca tiveram suas lâmpadas acesas. As outras 5 virgens, que são as virgens prudentes, são cristãos piedosos, são cristãos que estão na presença de Deus, mas se acostumaram com a teologia, com a escatologia estabelecida. O que isso significa? A própria parábola fala que essas virgens prudentes, elas deixam os seus azeites nas vasilhas, quando na realidade, azeite na vasilha significa eu estou conformado com as revelações trazidas por essa lâmpada. Então, eu não coloco o azeite na lâmpada, mas deixo o azeite guardadinho na vasilha. Sabe aqueles cristãos que dizem assim, não vamos meditar e orar a respeito do final dos tempos. Não vamos meditar e orar a respeito daquilo que é semelhante ao reino dos céus. Por quê? Porque o importante é falar de Jesus. Você percebe que isso é muito perigoso? Quando nós olhamos a igreja primitiva, e eu já falei aqui em vários vídeos, a igreja primitiva pregava sobre o reino de Deus e falava a respeito de Jesus. A pregação tinha 2 mensagens. A pregação do evangelho do reino, a pregação no início da igreja primitiva era uma pregação que falava a respeito do nome de Jesus e falava sobre o reino de Deus. Então, as 10 virgens dormem por quê? Porque colocam ali, ignoram sua vida de oração, as imprudentes vão para a condenação e as prudentes dormem e são despertas pelas 2 testemunhas. Agora, o versículo 6, que eu acabei de colocar aí na tela, fala assim,
Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Aqui nós temos várias revelações, e mais uma vez, eu vou deixar na descrição aqui o link que eu falo sobre as revelações desse versículo 6, mas eu deixei aí 3 palavrinhas pontuadas. Primeiro, meia-noite, depois grito, e depois sair ao seu encontro. O que isso significa? Significa que a meia-noite representa um período. O período da meia-noite, que na maior parte dos países, principalmente lá no Oriente, o período da meia-noite é o período mais escuro daquelas 24 horas. Ou seja, quando o texto está falando da meia-noite, ele está falando sobre o período mais escuro da história. A meia-noite, na palavra de Deus, representa o período mais escuro daquelas 24 horas, trazendo para o período profético, na revelação espiritual, a meia-noite representa um período que nós vamos viver, ao qual o próprio Jesus chamou a tribulação que nunca houve e jamais haverá. Agora, as virgens estarão à meia-noite, no período mais escuro da história, só que elas ouvem um grito. E quando nós falamos de grito, esse grito também confirma esta palavra que eu acabei de falar da meia-noite. Por quê? Porque esse texto, né, o livro de Mateus, como todo o Novo Testamento, foi escrito no grego, mas quem está pregando, quem está ensinando sobre a parábola das 10 virgens, era aquele que representava a lei. Jesus Cristo, ele chegou a declarar: eu sou a lei, ou seja, eu vim cumprir a lei. E o que isso significa? Quando Jesus ele está contando a parábola das 10 virgens e ele diz que houve um grito, ele está nos levando para as revelações das 7 festas do Senhor. Grito nas revelações das 7 festas do Senhor representa o período da festa das trombetas. Você lembra? Yom Teruah, a palavra Teruah da festa das trombetas, representa grito, representa anúncio. Ou seja, está falando que no período mais escuro da história vai acontecer um grito, com o cumprimento profético do Yom Teruah, o cumprimento profético da festa das trombetas. Ou seja, a igreja estará no período profético da festa das trombetas. Quando eu falo sobre o estudo das 7 festas do Senhor, cada uma dessas festas representa um período profético e a igreja estará na festa das trombetas. Quando Jesus fala que à meia-noite haveria um grito, ele está nos levando para a festa das trombetas, dizendo a festa das trombetas, que é a última semana de Daniel. Ou seja, na última semana de Daniel, a igreja, boa parte da igreja estará dormindo porque está acostumada com a teologia estabelecida. Deus está levantando uma geração, como levantou Samuel na época dele, para trazer a restauração, para que a lâmpada do Senhor não se apague. E quando fala a respeito de sair ao encontro, está falando o quê? Que no período mais escuro da história, as 2 testemunhas que vão estar gritando com as trombetas de prata, trombeta, anúncio, as 2 testemunhas que estarão gritando, anunciando Teruah, acordem, estão conduzindo a igreja para o encontro com o Senhor. E aqui, queridos, eu quero que você preste bastante atenção, porque tem uma revelação maravilhosa quando nós falamos de sair ao encontro com o noivo. Por quê? Porque você vai olhar no livro de Cantares, a mulher que está subindo ao deserto para encontrar-se com o seu Senhor. É lindo nós enxergarmos quando esta mulher está saindo para encontrar o seu noivo no deserto, essa mesma mulher que está sendo conduzida ao deserto é aquela que estará no deserto dos povos, segundo Ezequiel capítulo 20, sendo desperta no deserto, sendo conduzida pelas 2 testemunhas que estarão dando grito no período mais escuro da história. Você consegue perceber, queridos, como a palavra de Deus ela é profunda para aqueles que se colocam no caminho, na rota da revelação? Nós estamos para entrar em um período em que a igreja estará sendo conduzida para receber essas revelações maravilhosas. Então, nós olhamos para esse versículo 6 de Mateus capítulo 25 e nós vemos. Nós vemos que à meia-noite, no período mais escuro da história, no período da grande tribulação, a igreja estará dando grito e Yom Teruah, o período da festa das trombetas, e a igreja estará saindo para o encontro com seu noivo. Aonde será esse encontro? No deserto.
A igreja será levada ao deserto dos povos, porque o profeta Oséias, assim como Ezequiel, diz que essa igreja estará face a face sendo tratada no deserto. Essa igreja que será levada pelo Espírito, conduzida pelas duas asas da grande águia. Você lembra? A mulher de Apocalipse capítulo 12, recebendo as duas asas da grande águia, movidas pelo Espírito do Senhor. Mas essas duas testemunhas que estarão conduzindo essa igreja para o deserto são aqueles que não deixam apagar a lâmpada do Senhor, as revelações do Senhor para essa geração. Queridos, eu não sei quem é você aonde você mora. Eu não sei quem é você na sua denominação. Eu não sei quem é você no bairro, no contexto de sua convivência. O que eu tenho certeza é que aqueles que amam a palavra de Deus, que meditam de dia e de noite, que têm vida de oração, são aqueles que se colocam na rota dessa geração que não vai deixar a lâmpada do Senhor se apagar com essas revelações maravilhosas. Bom, eu finalizo aqui mais essa meditação, te agradecendo pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e não se esqueça, eu te aguardo para as próximas meditações.